sempre falo com os pacientes, nós somos intermediadores do processo, porque a cura, né, ela vem do paciente. Cada um é responsável pelo seu processo. Então, a gente está ali no meio do processo para orientar, para doar, para dar uma orientação para o paciente de como aquilo pode e vai acontecer. Mas a cura, ela vem da pessoa, né? Você se entregar ao processo também, acreditar que é possível, é imprescindível. Então, realmente é transformador, tanto para quem está no processo de reabilitação, mas para a gente também que tem a oportunidade de vivenciar muitas histórias diferentes, e com isso também a gente aprende muito. Olá pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do PerformaCast. Hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial. Antes eu quero aqui agradecer os apoiadores, a Voa Advocacia. Se você aí está começando a sua empresa e quer começar de uma forma segura, vale muito a pena conversar com eles e eles te orientarem aí sobre como que você pode ter contratos para resguardar aí a sua empresa, o seu empreendimento. Também quero agradecer a Contabilidade Ícone, Contabilidade Consultiva. Então, se você está também começando seu negócio aí, bate um papo com o Wagner, que ele vai te orientar também sobre o que você deve seguir aí para poder montar sua empresa desde o início, tudo correto, tudo certinho. Também quero agradecer a Sara da Marcas e Patentes, Canto Marcas e Patentes. Ela consegue te orientar aí se a sua marca está possível de registro. Vamos começar tudo certinho, porque esse aí é um caminho certo. E ainda também a Seguralta, né? A Carol vai poder te orientar seguros para poder deixar o seu negócio aí todo resguardado e pronto para você decolar e preocupar com o que você tem de melhor. Renato, então bora começar, né? Vamos falar aí sobre empreendedorismo. É um prazer, uma honra receber você aqui. E eu queria saber, né, de onde surgiu a ideia de ser fisioterapeuta, né? Como que surgiu esse sonho? Hilder, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que a gente poder partilhar um pouco da história da gente é muito gratificante, tanto para mim, né, poder contar essa minha trajetória, mas eu espero também que um pouquinho do que eu possa falar aqui hoje sirva de sementinha aí na vida de muitas pessoas também, que às vezes sonham em cursar fisioterapia ou que almejam ter um negócio próprio, né? E às vezes ficam ali com medo, fica na dúvida, faço ou não faço. Então, espero que esse nosso bate-papo aqui possa acrescentar na vida de muitas pessoas também que estão aí nessa dúvida, né? Que está aí querendo, vou, não vou. Então, como que surgiu a fisioterapia, né? Desde adolescente, eu já tinha muita certeza do que eu queria fazer. É até engraçado, assim, a história, porque meu avô, ele trabalhava de turnos, trabalhava na CEMIG, ele sempre, eu era criança, assim, ele chegava e falava, faz uma massagem e tal. E eu percebia que eu tinha, assim, um dom, assim, com o manejo das mãos. E aí, quando adolescente, eu falei, gente, eu tenho que buscar alguma profissão que eu possa ajudar outras pessoas com o toque. E aí eu fui atrás procurar saber como que a fisioterapia atuava, né, para ajudar na vida de pessoas, na recuperação de pessoas, e eu me identifiquei muito com a profissão. E foi direto, né, eu já saí do segundo grau, fiz vestibular, e aí já entrei aí no mundo da fisioterapia dessa forma, né? O curso, uma duração de 5 anos, um período, né, de muitas buscas, de algumas dificuldades também, né? Porque eu não estudei em Divinópolis, estudei fora. Então, mas sempre com a convicção de que eu estava ali na busca de um propósito, uma profissão que eu sentia que eu poderia participar e colaborar aí na vida das pessoas de alguma forma. Então, a fisioterapia na minha vida surgiu dessa maneira. É uma profissão muito bonita, né? Porque de repente tá tudo certo com a gente, aí acontece um acidente, acontece algum problema, ou a necessidade de uma cirurgia, aí a gente volta na estaca zero, tem que às vezes reaprender a andar, tem vários tipos de casos, né? Sim. E acho que fazer com que a pessoa volta a ter uma vida normal deve ser muito bonita, o exercício da profissão, né? É assim, é transformador, né? Eu falo que a gente poder dar esperança
para as pessoas, né? Eu falo que é transformar vidas, né? Porque é isso que você diz. Muitas pessoas chegam, às vezes, na clínica, no consultório, desesperançosas mesmo, né? Com muita restrição para realizar atividades simples do dia a dia, né? Seja por um acidente, seja por uma doença, e aquela limitação, ela tem um impacto muito grande, né? Às vezes no trabalho, a pessoa às vezes não consegue performar no trabalho como antes, ou às vezes é um atleta, uma pessoa que tem atividade física, tem o esporte, né, como uma atividade profissional também, ou não, ou é uma pessoa que tem o esporte como, né, um atleta amador, mas que a atividade física é imprescindível para permear outros setores da vida, a parte da saúde mental também. Então, você conseguir eh, ser, né, intermediador do processo, porque eu brinco, eu falo, gente, eu sempre falo com os pacientes, nós somos intermediadores do processo, porque a cura, né, ela vem do paciente, cada um é responsável pelo seu processo. Então, a gente está ali no meio do processo para orientar, para doar, para dar uma orientação para o paciente de como aquilo pode e vai acontecer. Mas a cura, ela vem da pessoa, né? Você se entregar ao processo também, acreditar que é possível, é imprescindível. Então, realmente é transformador, tanto para quem está no processo de reabilitação, mas para a gente também que tem oportunidade de vivenciar muitas histórias diferentes, e com isso também a gente aprende muito. Pois é, e lá vocês tratam as pessoas assim nas diversas situações assim de reabilitação? E o que acontece? Hoje, a clínica, né, o Instituto Trata, ele é uma franquia cuja a especialidade é tratamento, reabilitação e a parte preventiva também de membros inferiores, ou seja, quadril, joelho, tornozelo e pé. Mas, apesar de ser uma franquia, né, nós temos abordagem também de coluna, membro superior, ombro, a parte da fisioterapia cardiopulmonar também. Então, é uma franquia que não tem um modelo engessado. Nós podemos ter outras unidades de negócio dentro da franquia, dentro do sistema, né? Inclusive, nós temos a modalidade Pilates, o treinamento funcional voltado para a reabilitação. Então, toda a abordagem fisioterapêutica da parte ortopédica, neurológica e cardiovascular, hoje nós prestamos esse tipo de atendimento na clínica. É muito legal você ter tocado na questão de franquia. Até te pergunto, né, o porquê a decisão de montar, né, uma clínica com franquia. O óbvio que vem na cabeça é porque a gente pega uma coisa assim estruturada, né? E eu achei legal você comentar que ela não é engessada, porque você tem a possibilidade de regionalizar ela, né? Sim, Aqui em Divinópolis funciona melhor com isso, ou aqui nós estamos tendo uma demanda disso, você tem uma especialidade X, né? isso. É, primeiro ponto, né, que você me perguntou o porquê da franquia, né? É, nós até estávamos conversando antes a respeito disso. O que que acontece? Nós, profissionais da saúde, né, hoje isso vem mudando, mas o que a gente recebe às vezes na graduação, né, em relação à parte de gestão, à parte administrativa, a parte, né, de recursos humanos, a parte comportamental, ela é muito pequena, né? E quando eu e Bianca, que é a minha sócia, que é fisioterapeuta também, nós tivemos essa, né, a ideia partiu da Bianca. A Bianca foi num congresso e lá ela conheceu o dono da franquia, que era um dos palestrantes do congresso, e ela achou a ideia muito interessante, porque além de todo esse suporte da parte de gestão, da parte administrativa, eles ainda tinham um software de análise do movimento que é um grande diferencial quando nós vamos realizar a nossa consulta fisioterapêutica. Por quê? A fisioterapia, até pouco tempo atrás, nós tínhamos poucas ferramentas, sabe, Kilder, para quantificar essas alterações que os pacientes tinham. Então, era muito subjetivo, sabe? Assim, na hora de fazer aquela consulta, a primeira avaliação, o primeiro contato, isso podia, às vezes, mudar
o olhar entre um fisioterapeuta e outro. E com o avançar, né, da tecnologia e trazendo a tecnologia para a área da saúde, que isso é de extrema importância, dentro da fisioterapia, nós também fomos ganhando ferramentas para poder quantificar essas alterações e com isso ser mais assertivos para planear o que nós vamos fazer com cada paciente e também para dar alta para esses pacientes. E a franquia, ela oferecia isso. Né? O Dr. Tiago Fukuda, que foi o idealizador aí da franquia, ele fez o pós-doutorado dele fora e trouxe esse software para o Brasil, para dentro da franquia, que é um diferencial muito grande também que a gente apresenta. É essa quantificação, é essa abordagem tecnológica associada a essa avaliação, a essa parte clínica também, que é você estar em contato ali com o paciente e entender, né, através de testes clínicos, através da conversa, o que acontece, qual que é a demanda dele, por que ele veio buscar os serviços. Então, a franquia surgiu daí. A gente, né, queria muito ter, né, oferecer um serviço de extrema qualidade para Divinópolis. Era algo que, na época, não tinha algo parecido aqui. Então, associar a tecnologia dentro das habilidades, dentro dos domínios que eu e a Bianca já tínhamos dentro da fisioterapia, e associar nessa parte técnica, mas com um know-how muito bom que eles passam, né, que a franquia passa de gestão e de empreendedorismo, a parte administrativa. Então, foi isso, foi esse querer, né, unir uma boa técnica, uma excelente qualidade de prestação de serviços, mas também com uma parte administrativa, de gestão, de recursos pessoais também associada a essa fisioterapia de qualidade. É fantástico, viu? Porque eu estou imaginando aqui, quando você está explicando sobre isso, porque a franquia tem essa pegada de criar padrões, de meio que engessar alguns processos, né? E colocar eles ali, validar e depois engessar aquele processo que deu certo, Sim. né? Porque uma empresa que não é franquia é muito normal, assim, resolve um problema. Passa 3 anos, tá dando o mesmo problema, aí você tá resolvendo da mesma forma de novo, tá aquele caos de novo, de algo que já tinha sido solucionado no passado, né? Sim. E na franquia isso geralmente reduz ou não acontece. Principalmente se seguir os padrões, né? Agora, que eu achei fantástico você falar, porque quando ele criou o software, então, e colocou ali os parâmetros, meio que ele pegou a forma dele de pensar e dele talvez analisar ali e colocou aquilo ali num sistema, né? Sim. Então, eu acredito que vai facilitar para você, como gestora, contratar outra pessoa e seguir uma linha de raciocínio, né? Sim. Porque aí você consegue supervisionar essa pessoa, mas você consegue escalar, né? Ou seja, eu consigo ter mais pessoas pensando e agindo da mesma forma, né? O que acontece? Tudo dentro da fisioterapia, né? Toda prática na fisioterapia, ela é baseada em evidências científicas, né? Então, para chegar, né, nesses parâmetros de normalidade que o software ele nos passa isso em números e através daquela análise completa, né? Não só das imagens que o software te passa, mas também unificar isso dentro da avaliação clínica, dentro dos testes funcionais, porque é um conjunto. Essa avaliação sozinha, se eu não souber da sua história, se eu não souber dos seus objetivos, se eu não souber o que é difícil o Kilder fazer diante daquele quadro, o que ele quer melhorar dentro dos testes físicos, o que ele tem de alterado, só a avaliação cinemática, ela sozinha, ela não me diz muito. Então, integrar essas duas, né, tanto a cinemática, essa ferramenta tecnológica, mais a abordagem, né, de perto ali com o paciente e entender o que acontece, isso é de extrema importância, mas é o que você disse, né, a franquia, ela te permite e ela te abre os olhos também, né, em relação a você ter uma equipe coesa, né, uma equipe que todos falam a mesma língua, né, uma equipe onde se o paciente fizer o tratamento com a Renata, com o João, com a Ana, com qualquer pessoa que esteja dentro daquela equipe, a abordagem dele
vai ser a mesma, porque é uma equipe que fala a mesma língua e é uma equipe que interage entre si. Então, isso também é uma coisa muito relevante dentro, né, da franquia, né, que é o que a gente está tentando entender o porquê disso, porque você consegue, né, levar também conceitos para a sua equipe que são importantes. É o que você falou, você consegue ter um trabalho que é totalmente reproduzível, porque você trabalha com prática baseada em evidências. Você tem onde recorrer, você tem onde entender, planear, fazer de acordo com o que pessoas lá atrás já estudaram e identificaram que dentro daquilo é o aceitável, é o que para te direcionar, claro, né? Assim como na tecnologia, assim como o mundo, as redes sociais, tudo vai mudando muito rápido, dentro da ciência também, né? Nós temos que ficar atentos a isso também, né? Porque às vezes Tem que algumas, atualizar, né? De vez em sim, quando, né? porque às vezes algumas coisas algumas intervenções que eram usadas anteriormente, alguns anos atrás, hoje isso já caiu por terra também, né? Então, estar em movimento o tempo todo com essas buscas, né, de estar se atualizando, fazendo novas formações, qualificações profissionais, isso é muito importante para que você consiga ali, né, todos os componentes da sua equipe estarem bem alinhados e trabalhando dentro de uma mesma filosofia, dentro dos mesmos valores, dos mesmos princípios, isso é importante. Uma vez, Renato, eu lembrei aqui, quando eu estava fazendo a formação de PNL, teve um assunto interessante lá, um debate interessante. Na PNL a gente estuda muito a linguagem, né? Como que a gente comunica de uma forma mais assertiva, né? Sim. E aí surgiu o seguinte desafio, né? Alguém comentou um caso de uma clínica de fisioterapia que eles pegaram um processo que normalmente demorava 1 hora e conseguiu reduzir, não sei se é para 7 ou 8 minutos. Só que o desafio era, agora eu vou cobrar mais barato porque eu faço em menos tempo? Ou eu cobro mais caro porque eu consigo ser mais eficaz? E esse era o debate. E aí, eu pensei, olha, eu pagaria mais caro para me ficar menos tempo na fisioterapia, Sim. né? Porque uma vez, e talvez eu até pagaria 3 vezes para não ter que passar por isso, né? Por exemplo, imagina, você sofreu um acidente, eu vou pagar aqui X reais para não ter que fazer nada e tá perfeito. Não existe isso, né? Se existisse, tem muita Sim. gente que pagaria, né? Mas aí o debate era esse, né? Como eles conseguiram simplificar um processo e deixar ele mais eficaz e mais rápido, que ele deveria ser mais caro, né? Por quê? Porque você consegue ter mais, você tem um diferencial, né? E acaba que se isso virar na prática, né? Talvez é difícil do paciente entender isso, né? O que a gente percebe muito né, com os nossos pacientes? Hoje em dia, a vida de todo mundo é muito atribulada, todo mundo tem mais de um serviço, muitas atividades durante o dia. Então, às vezes, quando você pensa assim, nossa, vou ter que fazer fisioterapia, aí a pessoa já fica um pouco, às vezes, desanimada, desacreditada por experiências prévias, né? Então, pensando nisso que você falou, quando você consegue, né, diminuir ali o tempo, que é o que a gente prioriza, né? Um atendimento que seja de excelência, um atendimento que seja individualizado, por isso dessa consulta bem minuciosa, e eu consigo planear o que o Kilder precisa. Porque às vezes você vem de um processo cirúrgico, vamos imaginar, que é o mesmo, você fez uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, que é a mesma da Dona Maria. A cirurgia é a mesma. Só que o Kilder, ele precisa de retomar, por exemplo, ele quer voltar a jogar futebol. E a Dona Maria, ela já é uma aposentada, ela vive em casa, as atividades do dia a dia dela são mais básicas, ela, né, precisa ali de ir na padaria, comprar um pão, levar o netinho para passear. Então, às vezes, um mesmo processo, ele vai virar abordagens fisioterapêuticas, um planejamento totalmente diferente de um processo cirúrgico que aparentemente é o mesmo. Por quê? Porque o Kilder almeja outros retornos, outras atividades, que para Dona Maria, às vezes, vai ser mais simples. São coisas mais do dia a dia, mais rotineiras, que não têm um grau de exigência
tão grande ali para o corpo. Então, é isso que você falou. A gente conseguir ser assertivo, eficiente e individualizado para cada caso faz muita diferença. E para que isso aconteça, né, você ter ferramentas tecnológicas, você ter ali a expertise, né, de direcionamento. Opa, isso aqui na avaliação já me chamou um alerta para alguma abordagem que no seu tratamento tem que ter. Opa, aqui eu consigo perceber que tem um aspecto, às vezes, de uma dor que não é só uma dor física, é uma dor que tem uma característica mais crônica. Então, o profissional, ele está antenado e saber direcionar com bastante especificidade para cada paciente, com certeza, isso aí diminui, né? A gente consegue potencializar o nível de eficiência quando você é individualizado. Você consegue ser muito mais assertivo e, consequentemente, demandar menos tempo ali dentro do planejamento fisioterapêutico, que é o que eu brinco com os pacientes. Eu falo assim, eu quero que vocês melhorem com um atendimento. No máximo 2, 3. Por quê? Porque quanto mais rápido você conseguir realmente aliviar o seu processo de dor, caso seja dor, você consegue ser eficiente com menos intervenções, claro que isso aí tem uma, uma valia muito grande dentro. Você consegue voltar a trabalhar com mais eficiência, né? Você consegue dormir melhor, você tem um dia que você consegue fazer suas atividades. Então, isso aí não tem, eu brinco, não tem nada Não tem que preço, né? paga, não. É bem interessante, né? Porque eu já fiz várias vezes Sim, fisioterapia, né? E aí acaba que você chega lá, tem uma. Às vezes é parecido com a academia, você tem uma rotina, alguns exercícios para fazer ali. E aí dá que a vontade de fazer 2 e não fazer 3, né? De dar aquele. Igual na academia tem uns que dá um migué, né? Começa lá, normalmente os que a gente não gosta é os que a gente, ó, dá um quer fazer, miguezinho, nem né? quer fazer. Só que eu tô negócio, tá jogando o problema pra frente, né? Em vez se pudesse fazer, às vezes, só 10, talvez tem que fazer 15, né? Acaba que tem esse tipo de. Assim, acaba que atrasa um pouco a cura ali, né? Sim, eu Ou não brinco. fica perfeita ainda, Eu né? brinco muito com os pacientes, eu já falo na primeira consulta, sabe, Kilder? Eu falo assim, gente, a base da nossa vida é movimento. Então, 80%, eu falo que de 80% a 90% da fisioterapia, da abordagem fisioterapêutica, tem que ser através do movimento, ou seja, o paciente ele tem que ser participativo. Por quê? Eu estou te preparando para condições do seu dia a dia que estão envolvidas o quê? Com o movimento. Porque às vezes o paciente chega, ele às vezes está acostumado ou teve uma experiência prévia, por exemplo, de terapias muito passivas, de ficar muito na passividade, né? De receber às vezes uma liberação miofascial ou de ficar muito às vezes num recurso eletrotermoterápico, por exemplo, num TENS, que o pessoal fala, o choquinho. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que para eu melhorar, para que a melhora aconteça, ela é através do movimento, ela é através do exercício terapêutico. E eu ainda falo, eu ainda alerto, falo, gente, e depois de feito a intervenção, depois de feito o tratamento com a fisioterapia, tem que se manter numa atividade física, sabe, Kildo? Por quê? Porque o que você adquiriu ali dentro do tratamento, se você não dá continuidade, não continua exercitando, não continua fazendo uma atividade física, você perde aquilo que você os benefícios que você adquiriu através, né, do exercício. Então, estar ativo é muito importante, tanto no processo de reabilitação, no tratamento, mas para pessoas também que nos procuram para prevenir. Eu acho que é uma coisa que a gente também pode falar um pouquinho mais, porque às vezes todo mundo vincula a fisioterapia assim. Se você falar, por exemplo, comentar com um amigo, tô fazendo fisioterapia, ele vai te perguntar, a primeira coisa que ele vai te perguntar, uai, Kildo, o que aconteceu? É verdade. Não é? A gente associa sempre a recuperar de alguma coisa, né? Sempre, sempre a recuperação, a reabilitação. E a gente sabe, não só dentro da fisioterapia, mas dentro da medicina, da área da saúde de uma forma em geral, hoje a gente tem trabalhado muito o quê? Para não deixar a doença se instalar. É a mesma coisa na fisioterapia. Então, quero fazer um trabalho preventivo também,
papel do fisioterapeuta fazer um planejamento de prevenção, por exemplo, Kilder. Renata, eu jogo futebol, adoro jogar futebol, mas eu vejo que eu poderia performar melhor, então eu quero fazer um trabalho aqui para otimizar minha performance no futebol, de forma também a minimizar, prevenir lesões. Então, é uma abordagem da fisioterapia também, trabalhar na parte O profissional preventiva. faz isso, né? O atleta profissional, Faz. jogador de futebol, ele sempre tá ali reforçando para não torcer, para não machucar. Sim, eu brinco que a primeira coisa que eu dou de exemplo no consultório é isso. Pensa nos atletas profissionais, todos, né, têm um fisioterapeuta, eu falo, um fisioterapeuta amigo ali que acompanha de perto, porque é necessário, né, fazer esse trabalho preventivo associado ali com um esporte de base, por exemplo. Então, isso também é muito importante e alertar também as pessoas, né, o quão importante é, antes de iniciar, às vezes, uma modalidade esportiva, consultar um fisioterapeuta de confiança para entender, porque às vezes, por exemplo, você quer jogar beach tênis, falar no esporte do momento, No né? momento. É jogar. E aí, o que que acontece com o esporte? Você fica tão envolvido no esporte que aí você começa uma vez na semana. Aí, de repente, na hora que você vê, você está fazendo 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, na hora que você vê, você está jogando 2, 3 horas por dia. Então, tem um aumento, um volume muito grande, porque você vai, né, é gostoso, você está ali, você não vê o tempo passar, faz bem para a mente, você fica envolvido naquilo ali. E aumenta demais o volume num prazo muito curto, sem uma preparação, às vezes, por exemplo. Às vezes é uma pessoa que tem uma restrição de mobilidade no ombro, num esporte que exige muito movimento, que exige muita mobilidade de ombro. Então, se você não faz essa preparação para o seu corpo receber aquele tipo de modalidade esportiva, a chance, né, de ter uma lesão, um quadro de dor envolvido, ela potencializa, ela fica maior. Então, é importante fazer esse Tem que preparo aumentar também. gradativamente, né? Sim, sim. Isso aí eu já tive problema com isso com a canelite. Começa a correr, aí Correr. em vez de correr, por exemplo, 3 km, 3,5, E aumentando 3,5, progressivo. aí vou aumentar para 5, para 7, aí dá canelite, inflama a canela e aí tem que parar, né? Então acaba que era um tipo de problema desse tipo, né? Ô, Renato, mas então me conta, como que vocês decidiram, né, se encontrou com a sócia e como que foi esse encontro aí para vocês começarem a empresa? Olha, foi assim. Eu sou muito grata, né, a Bianca, a Luciana e a Júlia. E foram o primeiro lugar onde eu, depois de formada, eu trabalhei, que é na Corpus Studio. Foram as 3 que me deram a oportunidade de trabalhar lá com elas. Eu trabalhei durante 12 anos na Corpus, né, com Pilates, totalmente voltado ali para pessoas que estavam vinculadas ao exercício físico, mas que tinham algum tipo de limitação, né, e que gostariam de ter uma abordagem de um fisioterapeuta. Foi onde eu tive meu primeiro contato, onde eu tive minha primeira experiência dentro de uma empresa Depois que você pós-formada. formou, foi para lá. Fui para lá. Então, de lá, depois elas decidiram, né, finalizar a sociedade. Hoje a Luciana é dona lá da Corpus, e eu tive esse contato aí durante 12 anos com a Bianca. E aí a Bianca, quando, né, finalizou a sociedade e foi nesse congresso que eu comentei com você, ela falou, Renatinha, tô com essa ideia e gostaria muito que você fosse minha sócia. E aí surgiu assim, né? Eu acho que foi muito válido, né? Todo esse tempo que eu estive na Corpus, né? Foi um local onde que eu construí muitos relacionamentos, um local onde que eu conheci muitas pessoas, que muitas pessoas tiveram oportunidade de conhecer o meu trabalho, onde eu fiz muitas amizades, né? E a gente também sabe o quão importante é a questão do network, né? De você ter pessoas que conhecem, né, o seu trabalho. E quando você faz um trabalho bem feito, que eu acho que, né, que foi o que eu sempre me dediquei para isso, né, em me qualificar, em atualizar, sempre busquei fazer cursos, né, fazer especializações para poder o que oferecer o de melhor aos meus pacientes. Eu acho que esta busca, essa prestação de serviço, que
né, que eu sempre busquei oferecer o meu melhor, foi algo que foi muito importante na construção, né, da minha carreira e que me permitiu hoje ser sócia da Bianca. Porque esse contato durante esse tempo todo que eu tive com ela como colaboradora de uma empresa dela, fez com que ela enxergasse em mim, né, uma pessoa em que ela gostaria de dividir uma outra empresa num outro formato. Então eu vejo, né, uma orientação aí para quem está começando, né, quem está entrando no mercado de trabalho agora, doação, né? A gente doar, a gente se entregar o máximo, né? Aprofundar, buscar conhecimento para a gente entregar o melhor que a gente consegue naquele dia para aquela pessoa é de muita importância, porque dali, né, dessa entrega diária, dessa prestação de serviço com excelência, é que com certeza tem muitas pessoas te observando, tem muitas pessoas que valorizam o seu trabalho e quem sabe um dia uma grande oportunidade vai surgir ali daquele contato, daquela apresentação de serviço, né, que você fez ali durante um tempo. Eu acho que é essa fantástico, mensagem. viu? Eu sempre peço aqui uma dica de ouro, e essa já é uma grande dica de ouro, viu? Porque pensa pra você ver, você fez o seu melhor ali naquele tempo ali, e com certeza você estava sendo observada Claro, pelos pacientes, que hoje são seus pacientes, sim, né? Provavelmente. Pela sua sócia, que antes era, né? Você era colaboradora dela, era sim, sua patroa naquele sim, momento, né? E você fez o seu melhor. Então, assim, se você tivesse naquele momento ali não feito seu melhor, tivesse tido algum tipo de problema, né, comportamental, porque a gente fala que as pessoas são contratadas pelas habilidades, né, pelo que sabe, pela técnica e demitida pelos comportamentos, né? Então, quando o comportamento ele vem do mesmo tamanho e supera, com certeza deixa rastros positivos, né? Eu gosto de falar das marcas que a gente deixa, né? A marca e como que a gente é lembrado, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que são lembradas por alguma coisa que não deu certo, né? E a gente ser lembrado, em qualquer lugar que seja, por algo bom que a gente fez, a gente sempre vai ter recompensa em qualquer momento, né? com certeza. Eu falo, sabe, Kilder, é que o conhecimento, a gente investir em conhecimento, né? Não só no conhecimento técnico dentro da sua profissão, mas principalmente no conhecimento pessoal. A gente também entender quais são as nossas dificuldades e quais são os nossos pontos fortes, né? Tentar trabalhar o que a gente tem dificuldade, né? Entender quais são esses pontos e por que que isso, tentar lapidar isso, melhorar, mas também enaltecer ali os nossos pontos positivos, né? E criar ali estratégias, criar nortes através disso que a gente tem de tão focar nesse positivo, né? Porque às vezes as pessoas focam assim, mas eu não tenho oportunidade, mas é tão difícil, mas tem muito profissional na área. Gente, eu brinco com os alunos, durante a docência, todo profissional tem muito, hoje tem muito de tudo no mercado, né? Então, É assim, tudo mesmo, né? tudo tem muito. Então, o que é importante é realmente você se dedicar em ser um profissional de excelência, mas também uma pessoa de excelência. É você poder, que você sabe, compartilhar com outras pessoas, né? Que eu acho que isso é uma grande dificuldade, que a grande maioria das pessoas tem, eu não vou falar, é, não vou ensinar para o outro o meu, né, a cereja do bolo, eu não vou ensinar como que eu atendo meu paciente, porque senão depois ele vai virar meu concorrente. Não, gente, tem espaço para todo mundo, né? A gente, hoje a gente tem uma equipe grande, uma equipe coesa, e vai chegar um dia em que as pessoas elas vão achar que ali já chegaram o momento delas partirem dali para um negócio próprio e tá tudo certo, né? O avançar da vida é assim, né? Tem pessoas que foram realmente, que nasceram, que têm um espírito empreendedor, que almejam mais e que buscam e que querem e que um dia vão ter, né, um negócio próprio. Então, a gente querer ficar guardando, às vezes, o conhecimento, não. Passar, transmitir aquilo, né, para outras pessoas, o que você está tendo de experiências positivas, o que você está
aprendendo, está fazendo a leitura de um livro, fez um curso que é legal, indica para um colega, né, dar dicas, dar orientações quando, né, a gente já passou por uma situação. Acho que é muito importante ajudar no processo de outras pessoas. Isso ajuda a gente também a melhorar Com como certeza pessoa. volta pra gente também, né? Volta, volta. O E é uma negócio percepção legal que você disse aí, porque é o seguinte, se você tem um colaborador na empresa e você não treina ele por medo de perder ele, por exemplo, ele também não vai dar o melhor dele por faltar técnica, né? E por claro. não estar preparado também. E eu vejo uma coisa muito legal que é única no serviço, porque vamos falar, fisioterapia é uma atividade que várias pessoas fazem. Mas existe ali, no meu ponto de vista, uma individualidade. É o jeito que você faz, né? É a sua forma de atender, que acaba que é única. Então, quanto mais você tem essa evolução e esse carinho com o paciente e experiência, você começa a ter uma coisa, uma identidade. Então, assim, uma pessoa foi lá, trabalhou com você, aprendeu e vai depois montar o negócio dela, vai trabalhar para outra pessoa. Mas vai ter aqueles pacientes que vai querer ser tratado só por você, só na sua clínica, porque identifica com a sua identidade, Sim, né? é aquilo que nós conversamos, né, Kilder, que é importante. A técnica, todos nós temos oportunidade de vivenciar, né? Você vai lá, faz o curso, treina, estuda em cima daquilo, né? O curso, ele é o mesmo, né? Você vai dar um curso, a base ali é a mesma. Agora, a parte comportamental é aí que é a cereja do bolo, né? A gente se conhecer, entender e ter esse feeling, esse tato, porque cada paciente, ele é um paciente único também. Então, nós temos que ter esse feeling de o que que aquele paciente busca, o que que ele quer, quais são as dificuldades dele. E realmente entregar o seu melhor dentro daquela busca do paciente. Então, isso a gente tem que estar assim, ó, o tempo inteiro muito antenado, né? Muito ligado, muito presente. Eu falo sempre com a nossa equipe, estar presente, né? Estar ali realmente, escutar mais do que falar, né? Abrir mais os ouvidos, entender, deixar, porque às vezes os pacientes eles querem, né, relatar, contar, expressar algumas coisas, e às vezes a gente muito afoito, ou às vezes na imaturidade, você quer também falar, né, falar da sua vida, falar e contar, e aquilo ali vira uma... Não, gente, vamos escutar mais, vamos entender mais o outro. Então são dicas, né, que a gente procura, assim, passar, mas realmente cada um tem, né, uma personalidade, uma característica que é mais marcante, e que isso conquista tipos, né, de pessoas, de pacientes diferentes. Então, umas vezes um ponto marcante, um ponto forte meu, às vezes para determinado tipo de paciente que tem uma personalidade, aquele ponto às vezes não é algo que é tão marcante, que às vezes um outro membro da minha equipe, às vezes tem, né? Então, essa individualidade, sei que você falou, é muito interessante, é muito legal, porque dentro de uma equipe nós temos diversos tipos, né? Apesar de todo mundo trabalhar dentro de uma mesma filosofia técnica, mas nós temos várias personalidades e perfis diferentes. Então, a gente também saber, né, às vezes até direcionar aquele paciente para aquele perfil de fisioterapeuta também, faz com que aquela experiência seja mais única ainda. Porque às vezes é uma pessoa, um profissional que tem um perfil mais do esporte, então se eu coloco para ele às vezes para atender assim um idoso, às vezes não é aquele perfil que ele ama, né? Ele vai atender, vai se doar, mas quando a gente consegue unir ali o perfil do profissional com as buscas do paciente, é fantástico. A experiência, com Esse certeza, feeling faz total diferença, né? faz, Porque até o faz, assunto, né? Por exemplo, ele gosta de faz. futebol, tá atendendo alguém que joga bola, o assunto vai ser coeso A ali, né? experiência é outra, Eles vão ter uma experiência totalmente é diferente. outra. Então, assim, realmente esse feeling de colocar a pessoa ali direcionada, né? E até também que a pessoa que é mais agitada, com a pessoa que é muito calminha, acaba que dá um Claro, choque, né? claro. Então, assim, esse feeling, ele é importante. E eu acho que ele faz, assim, faz diferença no resultado, na performar ali. É um diferencial. Deixa eu te fazer uma pergunta, né?
Eu observo aqui muito as características das pessoas que têm sucesso mais rápido, né? Porque todos nós vamos encontrar o sucesso em Tá? determinado momento. Agora, tem empresário que cria um negócio rapidinho, tá ganhando dinheiro, porque ele pegou o código ali, como se diz, ele acelerou e encurtou alguns caminhos, né? Errou menos, acertou mais e fez mais, né? Agora, vamos pensar uma pessoa que chega lá na fisioterapia e disciplinada, né? Vamos pegar o comportamento disciplina. Ela consegue ir além ali das atividades, porque tem gente que faz simplesmente o que foi dito ali, né? Durante aquela hora ali e tal. Tem alguém que consegue, por exemplo, em casa fazer mais alguma coisa e curar muito mais rápido do que o normal? Sim, sim. Inclusive, a franquia, uma outra ferramenta que a franquia, né, nos oferece, nós temos um software que o cliente, que o paciente, cliente, ele faz download de um aplicativo no celular e a gente consegue prescrever aqueles pacientes que têm indicação para isso, porque às vezes numa fase inicial a gente não tem essa indicação, a gente consegue prescrever exercícios para serem feitos em casa. E ali tem os vídeos explicativos, como que é feito, e isso ajuda muito. Por quê? Porque a gente, normalmente, o paciente ele tem uma frequência de atendimentos de 2 a 3 vezes na semana. Então, se a pessoa puder colaborar fazendo essas atividades em casa, e que é o grande, vamos falar assim, a grande tendência também dentro da fisioterapia, né, é diminuir esse grau de dependência do paciente, da clínica, do profissional, de ter que ir todos os dias da semana, né, num mundo que está cada vez mais o que as pessoas com menos tempo. Então, realmente, né, essa indicação de fazer as atividades em casa existe sim, né, principalmente às vezes quando você começa num processo para dar alta para esse paciente. Então, realmente, né? Agora, assim, muitas pessoas, não vou falar a grande maioria, é muito difícil a pessoa ter essa disciplina de fazer os exercícios em casa, os exercícios prescritos para casa. Eu falo principalmente quando o paciente está sem dor. E quando a pessoa está com dor, ela tá louca Quer que para acabe de qualquer forma. acabar de qualquer forma. E aí ela se compromete a fazer algo porque ela não quer sentir dor. Mas depois que aquela dor, às vezes, mais ali aguda, mais forte, passa e você já está num processo mais estável, aí o paciente, às vezes, você pergunta, você fez o que eu te pedi? Ele, esqueci, fiz um dia só. Então, assim, tem que ter um comprometimento, não só para os exercícios em casa, sabe, Kilder? Mas eu falo que nós começamos a falar isso no começo da nossa conversa. O comprometimento do paciente dentro do processo terapêutico, ele é assim, ele é 90%. Então, o paciente ele tem que estar comprometido com o tratamento para aquilo ali também ter, né, fluir, ter uma resposta, ter um nível de eficiência maior também. Isso aí a gente pode fazer um gancho com empreendedorismo, porque é o seguinte, você vai montar um negócio hoje. Imagino, não sei, imagino que até é uma clínica de fisioterapia, se você for no Sebrae, ele vai te passar um manual de coisas importantes, um passo a passo e tudo. Agora, se você vai na consultoria, por exemplo, e o consultor te passa um passo a passo, e você não executa aquilo ali, você vai ter o resultado pequeno, médio ou nenhum, né? Agora já tem aquelas pessoas que pegam aquilo ali e faz tudo e ainda demanda mais do consultor e tal. Então, assim, esse comportamento dessa disciplina, né? Ela vai fazer a gente ter mais saúde, ter mais resultado na empresa, Claro. guardar dinheiro, né? Então, assim, ele muda a vida da gente aí em 360 graus, né? Então, é uma coisa que é importante a gente absorver. Bom, agora eu queria te pedir uma dica de ouro, né? Aqui, quem está nos ouvindo aqui, muitas pessoas estão começando a empreender ou tá ali naquele momento desafiador, né? E com certeza você já passou algum desses momentos, né? O que que é uma dica de ouro que você passa para aquela pessoa que está ali passando perrengue, que está ali com dificuldade no empreendedorismo? O que que você acha que essa pessoa precisava de estar atenta? Olha, eu acho que empreender, né, a gente sempre tem que estar buscando aí, buscando conhecimento, tanto para você saber lidar com a sua equipe, né, entender mais a sua equipe, poder servir mais
né, doar mais para sua equipe, se você está ali disponível mesmo, viver o seu negócio ali 24 horas por dia, entender do seu negócio. Quanto mais você entende do seu negócio, maior é as chances, né, de você ser assertivo na tomada de decisões. Quando você tiver que tomar uma decisão, às vezes, que tem que ser mais rápida, você sendo conhecedor do seu negócio, dos seus colaboradores, isso facilita demais. Invista em autoconhecimento, invista em entender sobre você, para que você possa o quê? Também liderar, passar esse tipo de know-how para os seus colaboradores, porque só assim você vai conseguir, né, ter um retorno, né, tanto dos seus colaboradores trabalharem de forma feliz, trabalharem numa empresa em que eles, né, se sentem bem, se sentem valorizados. Então, o autoconhecimento, para mim, é o ponto-chave aí a primeira parte, porque como que eu vou entender o próximo? Como que eu entendo a minha equipe, se às vezes eu não controlo nem a minha emoção, né? Se às vezes eu não sei nem o que como lidar a Renata com as dificuldades pessoais dela, como e se eu não sei o meu se eu não me conheço, como que eu passo aquilo? Como que eu lidero? Né? É. Então, assim, o autoconhecimento, investir nisso, né? Em estratégias, em livros, em cursos que possam te orientar, né? Em relação a isso, a se conhecer, para que você possa liderar e aí conhecer os seus colaboradores, conhecer a sua empresa e ali ter uma equipe coesa que realmente tem os mesmos princípios e os mesmos valores. E tem algumas coisas, Kilder, que eu acho também que é importante falar isso. É muito importante a gente ter em mente quais que são os valores que a empresa prioriza. É porque, às vezes, tem pessoas ali que vão querer fazer parte da sua equipe, ou às vezes querem adentrar para a sua equipe, e que os valores são muito diferentes daquilo que você prioriza para dentro da sua empresa. E aí já é um ponto para você pensar se vale a pena ou não, porque valores e princípios não tem como. São imutáveis, São né? imutáveis, não tem São como passar por inegociáveis, cima. né? Isso. Ó, fantástica a sua dica. E eu identifiquei aqui porque quando eu fui para um treinamento para querer trabalhar a liderança, para querer mudar a empresa, né? Minha empresa, ter mais resultado, eu fui convicto que eu ia achar isso, né? Só que eu não descobri que o problema estava em mim. Assim, eu não sabia, né? Eu fui descobrir lá Sim, isso. Eu falei, não, realmente eu preciso me conhecer mais. Por quê? Acreditava em muitas coisas, só que eu não conseguia colocar em prática. E aí foi através do autoconhecimento que eu consegui destravar muitas coisas, que uma delas é falar em público, que era impossível. Era impossível gravar um podcast, gravar um vídeo, dar palestra, qualquer coisa era impossível. Mas eu queria muito. Então foi através do autoconhecimento, igual você falou aí, que foi a chavinha que foi abrindo aí. eu acho que a chave, assim, para tanto no empreendedorismo, né, mas para qualquer tipo de relacionamento, né, como com um sócio, com amigos, né, com pessoas, com colegas, com pessoas da mesma área que você. Porque se você não se conhece, né, se você não trabalha, é o que você falou, né, esses pontos que são desafiadores para gente, normalmente é o que É o que segura. segura a Eu vou te dar um gente. exemplo prático, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade com merecimento. Tem uma crença ali de não merecimento. E não tem muita noção disso. Quando ela empreende, ela tem dificuldade de cobrar, de colocar preço. Então é uma pessoa que sempre está ali com dificuldade de colocar o preço no seu trabalho. E aí, com certeza, ela vai ter dificuldades ali. Às vezes até estuda, aprende precificação. Só que o problema não está em saber fazer o preço. Tá em sentir merecedor daquele trabalho, de receber aquele valor. Então, se não trabalha essa crença aí de uma forma assertiva, né? A pessoa fica ali patinando, né? Então, caiu justamente aí no autoconhecimento, que é uma coisa que parece Ah, que, como se diz, né? Que é papo coach, né? não, parece que Mas é uma é, coisa meio assim lunática, mas quando você começa a aprofundar, você vê que faz total sentido. E às vezes, é isso que você falou, esses pontos que são mais desafiadores,
o tempo todo parece que são armadilhas, assim, que vão caindo pra gente. E aí você fala, opa, peraí que eu não vou, não, isso aqui eu não quero mais, pula não. na sua frente de novo. Isso aqui eu não quero mais, não. Então, é o tempo inteiro, né? Porque a vida é isso, né? O tempo todo, tanto no profissional quanto no pessoal, nós fazemos escolhas, né? Eu escolho sair dessa condição para ir para essa condição. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro muito, muito ligado e atento, porque vai vir de novo, né? De novo, o tempo todo. Renata, sensacional. Curti demais saber a sua história. Saber que realmente, assim, você fazer o seu melhor, você vai colher frutos disso, né? E você é uma prova disso. Nós vamos deixar seus contatos aqui, né, para o pessoal ir lá conhecer a clínica mesmo. Agora é bom saber também que você trata quem tá bem também, quem quer ficar melhor ainda, né? Isso, quem quer então, melhorar. Então, quem tá querendo melhorar aí o físico aí, fazer uma avaliação, você faz também uma avaliação física lá também mais aprofundada? Nós fazemos uma avaliação fisioterapêutica, né, além desse software que eu te falei de análise de movimento, nós também temos uma outra ferramenta para quantificar, mensurar nível de força. Então, por exemplo, vamos imaginar que você quer começar a musculação. E aí você quer entender se você tem algum tipo de assimetria de força muscular. A gente também faz esse apanhado, essa consulta fisioterapêutica bem minuciosa para te encaminhar também para uma prática esportiva, para uma modalidade esportiva da sua preferência também. Então, aquela pessoa que foi lá uma vez porque sofreu um acidente, nunca mais quer te ver, pode parar de falar isso, Não, pode né? parar, gente. Pode. Eu vou lá para ficar melhor tirar ainda, essa né? barreira, isso. Vou lá para performar melhor, para começar uma atividade física, um esporte, prevenir lesões. Isso também é uma abordagem aí da fisioterapia. E quem está estudando agora, né, fisioterapia e quer depois fazer um estágio, você também recebe pessoas lá para estágio, para poder ter o primeiro contato aí? Ô, Kilder, nós estamos com esse projeto aí saindo do forno, né? Que eu e Bianca vamos possibilitar, né, essa experiência para quem queira ali estar conosco ali no dia a dia, vivendo ali, né, como que é a nossa abordagem, ter esse know-how, né, da parte técnica, da parte administrativa, de gestão. Então, em breve aí nós vamos oferecer essa oportunidade para quem estiver no último ano do curso de fisioterapia e para quem acabou de se formar e está com, né, que é um know-how aí, que é uma expertise para entrar no mercado, vai ter essa oportunidade de estar tendo essa vivência lá com a gente. Que show, bom demais, porque isso aí você vai ajudar as pessoas a entrar no mercado e com certeza... Dá mais segurança, né? Você vai colher fruto disso também, porque é muito legal você ver alguém lá na frente que passou, né, pela sua empresa e você deu um empurrãozinho para ela seguir o caminho dela, né? Renata, gratidão. Se tiver essa novidade aí mais formada, traz aqui de novo pra gente deixar o pessoal aqui. Com certeza, Kilder, muito obrigada. E eu espero ir lá para poder melhorar, tá? Para tratamento. Vamos lá para você poder começar e dar o start no exercício físico. Com certeza vou lá fazer essa avaliação. E eu tô te perguntando aqui porque eu já ouvi, né, no outro episódio que você participou, o pessoal da Conexão Fit Podcast, né? Sim, foi. E eles falaram sobre essa avaliação e eu fiquei curioso com isso. É muito detalhada, então, assim, permite... Ela é além do normal, daquela que a gente está acostumado a fazer. E aí permite que, dentro do esporte, dentro da modalidade, dentro da musculação, por exemplo, o profissional de educação física também para individualizar e ter mais ferramentas, mais dados para poder montar, né, o seu planejamento aí de exercício bem específico e bem individualizado. Sensacional. Combinado? Vou lá qualquer dia. Obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, né, de estar contando um pouquinho da minha história aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Isso aí, muito obrigado. Pessoal, quero agradecer quem assistiu ou ouviu até agora, convidar vocês a compartilhar com quem aí ou está querendo conhecer um pouco mais de fisioterapia ou de empreendedorismo, né? E falar para essa pessoa que é fisioterapeuta e vai montar uma clínica que tem que desenvolver realmente, né? A Renata deu uma dica de ouro aqui, que você tem que desenvolver as habilidades aí do empreendedorismo, de gestão, tanto de pessoas quanto de processos, porque você tem que saber as duas coisas, a linha técnica, né? E também essa linha aí gerencial e ainda a linha emocional que você falou muito legal aqui, de saber lidar com as pessoas e tratar com as pessoas, né? Importante, É isso Minha aí. dica de ouro. Com certeza, essa aí é de ouro mesmo. Quero agradecer os apoiadores, né? A VOA Advocacia, quero agradecer também a Ícone Contabilidade, a Canto Marcas e Patentes, Seguralta, essa equipe aí que está apoiando o nosso projeto aqui. E fica ligado, porque todas as terças-feiras
tem um conteúdo técnico, né? Falando de direito, falando de seguros, contabilidade, falando de marcas, né? Para você começar o seu negócio aí de forma bem estruturada e acelerando cada vez mais aí para ter resultado, né? Então é isso aí, pessoal. Até um próximo episódio.